corpo da mulher chega primeiro e muitas vezes é como se fosse a única coisa que vai chegar. Uma barriga completamente pra dentro, parece que não tem nenhuma gordura, ela certamente fez inúmeras intervenções para chegar àquele lugar, e essa conversa ela vai ficando muito deviana, porque eu que tô na minha casa e que não tenho acesso a nenhuma dessas coisas, penso, nossa, o que é que eu tenho que fazer? O que tá errado? Você é alguém que produz conteúdo pra internet. Você trabalha com isso. Você precisa, portanto, ou entende que precisa que o seu conteúdo chegue a mais pessoas. Aí você posta uma foto sua de biquíni e você vê que você tem um super alcance. O mesmo tipo de reflexão, mas uma foto de paisagem, e esse conteúdo não alcança quase ninguém. Veja, isso é a plataforma te direcionando pro que você deveria postar. Quem trabalha com conteúdo sabe disso. Aí toca uma lanterna assim, ó, pra você prestar atenção. Preste atenção no que as pessoas estão chamando de cuidado e saúde. Wish I had a tail. Yeah, if I did, then I would swing it, be swimming in full of you. Gente, eu esperei muito esse dia pra receber essa pessoa aqui nesse canal, e a gente gosta de ter pessoas que a gente quer conversar, e vai ser um conversão aqui. Eu sou fã desta mulher. Ela tem um canal do YouTube também. Por favor, você sai daqui desse vídeo, já vai direto pra lá pra se inscrever. Traduz pra gente tudo que você é, vai. Gente, sério, Você agora... é boa de falar, porque tem gente que não sabe falar sobre si mesmo. Você sabe falar, pode falar. Não, e é ótimo que ela faz uma pergunta bem básica, logo de primeira. Quem é Janaísa? A Janaísa é uma mulher de Votuporanga. É isso, começa aí. Da onde ela veio? Votuporanga. Ela, natural de Votuporanga. Natural de Votuporanga. Eu assim... O carro de bombeiro A gente vem. quer o carro de bombeiro em Votuporanga com a Jana em cima dele e o livro dela assim, ó. Como é que eu começo na internet? Eu começo na internet como linguista. Muita gente não sabe o que é isso, eu mesma não sabia quando eu comecei a estudar linguística. A pessoa que estuda linguística tem interesse em questões diversas sobre linguagem, desde variedades linguísticas, então, por exemplo, eu falo porta, você fala porta, quais são essas diferenças, onde acontecem, tem muitos estudos diferentes sobre questões de linguagem, e eu decidi falar sobre algumas dessas questões nas redes sociais. Então eu comecei me entendendo como, sei lá, uma linguista que tá aqui tentando falar sobre esses temas. Mas hoje, já faz muito tempo, 9 anos, então é isso. Eu acho que eu sou uma comunicadora. Eu sou professora, isso é inevitável, é parte do que eu sou. Durante muitos anos eu dei aula, eu continuo dando aula online, ofereço cursos. Escrevi, assim, pra mim mesma, ou então uma coisa ou outra no próprio Instagram, e aí eu recebi um convite da Planeta, né, pra escrever o livro. E temos aqui ele. Esse é o meu. Você garanta já o seu, pela editora Planeta, nas melhores livrarias e casas do ramo. Total. Eu adoro falar casas do ramo. É muito bom. Eu adorei Casas do Ramo. Casas do Ramo. As pessoas perguntam pra mim, às vezes, eu encontro em todo lugar, aí eu fico, plataformas digitais. Gostei de Casas do Ramo. Casas do Ramo, procura aí. Adorei. Desse ramo. É exatamente, do ramo, dessa coisa, assim. Youtuber. Eu faço um bocado de coisa hoje, acho que na essência é isso. Alguém que se interessou por questões de linguagem, e hoje elas são a maneira como eu olho o mundo, é inevitável. A partir das questões da linguagem é que eu tô pensando e questionando as questões do mundo. E é isso. Comunicadora, linguista, ela é palestrante, tudo. ela é escritora. É isso, essa mulher é tudo. Não tem hora que você para e pensa que horas que os jornais vão parar de ser relações públicas de homem violento? O que você tá falando, Jana? Tem um caso de Robinho que foi não só acusado, como condenado por estupro, mas que estão dando trocentas aspas pra ele, pra fala dele, como se ele tivesse sido perseguido. Já que eles escolhem tanto aquilo que vai aparecer, que é relevante, por que continuam sendo relações públicas de acusados de agressão e agressores condenados? Quando estão dizendo coisas que... Não é interessante isso? Às vezes eu não consigo dormir, fico pensando nessas coisas. Pra mim tem um interesse muito genuíno, porque quando eu fui estudar quando eu fiz pós-graduação, mestrado e agora no doutorado, sempre o interesse pra mim é como é que o corpo da mulher estava colocado ali, seja nas revistas femininas, eu estudei a revista Nova na faculdade, depois a história do corpo da mulher e da moda, depois eu fui para o corpo da mulher nas redes sociais, com as influenciadoras, quando surgiu essa coisa das influenciadoras, e hoje eu tô investigando filtros. E aí você trouxe um post. Opa, sim, vem aí. Quem sabe vir um livro no futuro? Aí, não, eu só tenho 30 páginas ainda, não posso falar nada. E aí você fez um post chamado Corpo Esbelto. Era o tema. E eu tinha acabado de escrever um artigo para um veículo lá digital que era sobre isso, como eu vim observando, e você provavelmente também. De novo, a gente tem, como teve nos anos 90, no final dos anos 80, começo dos anos 90, uma magreza presente.
Uma constante de magreza. E nas revistas. cadavéricas. E aí teu post falava de uma pessoa específica que apareceu cadavérica, Sim. né? Mas ainda com uma roupa de ginástica, porque toda uma coisa de saúde, que eu vou chegar lá, a gente vai falar. E você fez um apontamento ali que eu achei que isso aqui tinha que virar um vídeo. Falei, pelo amor de Deus, vamos agora! Como é que o corpo da mulher tá presente? Que tipo de linguagem é usada? Em que momentos ele aparece, sabe? O corpo da mulher chega primeiro e muitas vezes é como se fosse a única coisa que vai chegar. Exato. Né? E aí não é de qualquer jeito que ele chega, ele precisa ser de uma maneira, né? Então ele precisa ser magro, ele precisa, em muitos espaços, ele precisa ser branco, né? E aqui a gente tá falando de produções midiáticas em geral, né? E ele tem que ser muito magro, é um corpo cisnormativo, né? São mulheres cisgênero, e tem que ser muito jovem. Sim, opa, aí sim. E você sabe que ontem eu tava me olhando no espelho e, bom, enfim, caso tenha alguém que esteja nos assistindo e que tenha baixa visão ou que não enxergue, eu sou uma mulher branca, magra, de 43 anos. Eu tava me olhando no espelho, então fiz essa descrição, inclusive porque me lembrei disso. E eu me olhei no espelho pelada e eu falei, quando eu virei de costas e olhei as minhas celulites, uma mulher, de novo, branca e magra, eu sempre fui muito magra. E eu falei, nossa, celulites. Mas na mesma hora, eu falei, para de ser louca. Dá um sense Márcia nela. Para de ser doida! Para de ser doida. Porque a gente já era assim com as revistas, agora com as redes sociais, é uma profusão cada vez maior de um olhar sobre o corpo, que é um corpo que não tem nada. Ele não tem nenhuma marca, ele não tem nada. É um corpo plástico. E você começa a se olhar, você começa a achar aquilo esquisito. Porque você começa a olhar o seu corpo e você fala, nossa, mas tem um negócio aqui. Eu tenho me perguntado muito sobre isso, sabe? Porque aquilo que estava restrito e que já era muito danoso ao ambiente editorial, de revistas que as pessoas consumiam e do trabalho que aparecia na televisão, em algumas circunstâncias, hoje a gente vê muito disseminado nas redes sociais. Sim, através todas dos as idades. filtros, todas as idades. Então, esse corpo, ele tem uma maneira muito particular de existir. E isso tem a ver com linguagem. Porque quando vai se falar desse corpo, você vai apresentar essas imagens, que são uma forma de linguagem evidente, e também a gente vai apresentar um jeito muito específico de falar sobre ele. É quando a gente pensa, por exemplo, nas celebridades que vão à praia, e é claro que precisa ser notícia, então tem que pensar que não é só o fato de a maneira como se fala sobre aquilo, mas o fato de aquilo ser notícia. Então, notícia porque ela foi à praia. E o que é notícia, o fato dela foi à praia, é porque o biquíni é pequeno, porque ela deixou a barriga à mostra, é porque a bunda tava de fora, é porque o peito não sei de que jeito. E não é Caetano Veloso estacionando no Leblon. Não é. Ela estaciona no Leblon usando um short, uma blusa. Com o corpo a tal jeito. XYZ. Então, completa barbarização daquilo que a mulher pode ser, sabe? Você vai picotando e determinando como essa mulher pode ser. Recentemente teve um outro caso de uma mulher muito magra, não para de aparecer, né? E que um desses portais de fofoca, que cada vez tem mais gente acompanhando esses portais, e são inúmeros, eles brotam e com números imensos, que dizia assim, Informe esbelta é elogiada pelos seus seguidores, porque está fitness, era uma coisa assim. E não tinha nada a ver com saúde, tinha nada a ver com uma forma esbelta. O que a gente está chamando de esbelto? É muito interessante a gente pensar sobre isso, quando a gente vai usando alguns termos e o que vai se encaixando desse termo. Era uma mulher que, obviamente não vou dizer quem é, porque não é meu interesse a mulher em si, individualmente, mas que estava ali, certamente com questões com o próprio corpo, e que tinha um corpo que é um corpo de filtro, era um peito muito grande, era uma cintura muito fina, uma barriga completamente para dentro, parece que não tem nenhuma gordura. Ela certamente fez inúmeras intervenções para chegar àquele lugar. E essa conversa ela vai ficando muito leviana, porque eu que tô na minha casa, que não tenho acesso a nenhuma dessas coisas, penso, nossa, o que é que eu tenho que fazer? O que tá errado? E o que tá errado comigo? E o que eu tenho que fazer para corrigir isso? Porque ela é esbelta e é fit, ela é saudável. E não é. Então é um discurso que vai se misturando, essa coisa de ser saúde. E aí as pessoas começam a dizer, é o corpo dela, ela faz o que ela quiser. Então, gente, ela não tá é só bem se assim. Cuidando. Nossa, isso vai me deixando completamente frustrada e acho tudo muito difícil, porque aí a conversa vai individualizando a questão. Fulana, ela só está quando se cuidando. Quando é um recorte de gênero na sociedade. Quando a gente está falando de um problema que tem a ver com muitos fatores. Eu estava te vendo falar
das meninas, né? Que uma foi lá, quase perdeu o olho, Sim, sei lá, retinol, tantas né? coisas acontecendo por aí. E é isso, gente, não é pra dizer, ai, deixa ela, A culpa não é do se pai, a trata culpa é da criança, não disso. é. É um... A gente tá falando de um sistema, é algo imenso, que também, através da linguagem, faz com que a gente ache que tá tudo errado na gente. E isso me angustia muito. Então eu tenho algumas postagens sobre isso. Tem esse do corpo esbelto, Sim, eu tem um que vejo. era da magreza Tem cadavérica. os comentários que você faz das manchetes também, que eu acho que são geniais. Por favor, nunca pare. Uma coisa que é importante, eu acho, ressaltar, é que a mulher sempre teve um valor muito... O valor da mulher sempre foi dentro, em cima do corpo. Então não é uma coisa de agora, você pode pensar, mas em redes sociais, sim. Mas esse problema sempre existiu, né? Eu acho que a mulher sempre, o maior valor dela sempre foi no corpo. Eu fico muito angustiada com as pessoas, primeiro, colocando nesse lugar do individual. Sei. E dizendo, isso é uma bobagem. Justamente por esse elemento histórico, da gente entender o lugar que as mulheres foram ocupando na sociedade e de entender, inclusive também, os diferentes recortes que são parte disso, né? Então, como as mulheres vão existindo na sociedade, primeiro no privado, né? Exclusivamente no privado, dentro de casa, depois nos espaços públicos, mas de que maneira habitam o espaço público? E que mulheres, né? Que mulheres vão ocupar esse espaço público e de que maneira ocupam esse espaço público e como é que esses recortes variados de classe, de raça, também combinados, vão atravessando, passeando pelos diferentes momentos da história. E muitas vezes eu acho que as discussões que são promovidas hoje nas redes sociais fazem com que tudo seja, como eu disse antes, colocado muito no lugar do indivíduo e fique tudo muito na superfície. Então é muito louco que, ao mesmo tempo que a gente tem acesso a muita informação... A gente não aprofunda em nada. Porque é tudo com pressa, né? O formato você tem só 1 minuto. A gente tá aqui no YouTube, que a gente tem mais tempo. Eu ouvi você falando justamente isso. Aqui a gente tem um pouco mais de tempo. Não, porque senão não dá. A gente tem que aprofundar uma história, uma conversa dessa num vídeo de 1 minuto, não dá. É isso, tem muita coisa pra falar. Muita coisa pra falar. E veja que a gente tá tão envolvido nesse momento da história. É tão delicado lidar com isso nesse momento da história. Se antes as pessoas não conseguiam falar... Hoje, a ideia do, não, você basta uma câmera na mão, você vai lá e fala o que bem entender. Não é bem assim. Não é bem assim, porque você tem o jeito de fazer para ser visto. Então, se não tiver 1 minuto, não é visto. Se não for de uma dada maneira, não é visto. São muitos elementos que fazem parte disso. E aí, a gente volta para esse lugar de uma questão muito individualizante. Que tem uma coisa nesse lugar da idolatria também. Não sei se tá fazendo sentido com o que você tinha falado antes. Não, tá fazendo sentido. Porque, deixa ela. Exato. Porque ela é ótima, eu gosto muito dela. E as pessoas viram fãs enlouquecidos e aí você não pode mais falar. Porque acha que é uma coisa com a pessoa. E não é com a pessoa, é com a estrutura que tá permeando sempre. Todas nós o tempo todo. A Susan Faludi fez um livro na década de 90, contando, chama Backlash. E ela escreveu que a indústria da beleza e da moda se orquestrou muito bem amarrada para fazer com que o corpo da mulher fosse um grande problema. O tempo todo. Então aí apareceu, por exemplo, em 87, acho que foi o primeiro creme anti-aging com esse nome. E eu me lembro, por exemplo, de ver revistas, aqui no Brasil, adolescente, revistas que eram para adolescente, para a idade da minha filha, por exemplo, falando sobre como fazer para emagrecer, como conseguir a barriga tanquinho, como pular o almoço, tipo assim, dieta líquida. Tem um estudo muito interessante de um linguista, eu agora não vou me lembrar o nome, eu sempre uso esse estudo num curso que eu tenho, que eu falo de como analisar discursos, olhar para essas coisas no dia a dia, e ele analisa, são várias autoras, eu acho, que analisam, na verdade, acho que tem um cara, algumas autoras, já não lembro mais, desculpem, depois eu te passo. Tudo bem, pode deixar aqui. Coloca lá. Que analisa um conjunto de revistas em alguns anos diferentes, essas revistas consideradas revistas para mulher, e aí tem um recorte já aqui, que mulher é essa, aquilo que a gente apontou atrás. E é interessante você observar que você tem o corpo da mulher, muitas vezes, ele é descontextualizado. O que isso significa? É muito comum, né? Você faz uma foto em estúdio, então você recorta esse corpo e ele é colocado numa tela em branco. Nesse estudo, por exemplo, tem um caso, acho que é da década de 90, início dos anos 2000, de uma atriz que, no caso dela, a imagem dela aparece numa praia. Mas não é ela na praia, é o mar atrás e ela em cima, tipo assim, na frente, né? Então é como se fosse o que a gente faz hoje no Canva, que você bota um monte de imagenzinha. O fundo da água. O fundo da água, mas na verdade ela não tá na praia em si, né?
É uma foto de estúdio. E o quanto os textos escritos, eles vão atravessando mesmo, literalmente, esse corpo, né? Sim. Então você tem o corpo lá, aí você tá o braço assim pra cima, então é uma foto descontextualizada, esse rosto que olha pra você, essa pessoa que olha, então te encara, você mulher, venha participar parte desse Venha mundo. para o mundo. Não tem nada fora do lugar, evidentemente, porque é toda mexida a imagem. E aí, por exemplo, uma foto de mão pra cima. Aí vem aqui Tá, uma tá. aprenda a dieta para que você perca a barriga em não sei quantos dias. Sei. Aí Aí mais lá. embaixo uma outra Tá. coisa. Então, em volta do corpo dessa mulher tem um monte de manchetes, leads, que são para dizer assim, tudo que você pode fazer para mudar o E seu é um corpo que não é vivo, ele é bidimensional, ele tá colado sobre uma Exatamente. superfície, né? Ele é chapado. Chapado. Não é um corpo que transpira, que envelhece, que Nada. ele é só simplesmente ali um papel. Ele não tem história nenhuma história, né? Esse corpo, ele ahistórico, ele não tem nada nele, é só aquela coisa naquele momento, e claro, são sempre em geral mulheres muito jovens Sim. e muito magras. Então é muito interessante você observar as capas de revista de antigamente, e hoje essas revistas se esforçam por fazer algo um pouco diferente, mas nem tanto, então Nós vamos chegar é lá, bem peraí. camufladinho, né? Aham. E é muito interessante então observar a combinação de cores, por exemplo, às vezes uma parte de algumas das manchetes tem a cor do biquíni, então justamente é uma relação entre o corpo, o vestido e a ideia que deve ser vestida por esse corpo, então Sim. emagreça, um plano para o seu cabelo ser perfeito, Sim. e isso tudo, de novo, a gente volta para um recorte de classe, porque tem a ver com o gasto Sim. eterno dessa mulher. Sim. O tempo todo ela tem que gastar alguma coisa, então... E, de novo, eu tô falando de revistas da década de 90, mas isso se aplica, sim, ao universo de hoje. É um discurso camufladinho. Porque, na verdade, as redes sociais, o que acontece é que quando as mulheres passaram a produzir seu próprio conteúdo nas redes sociais, elas foram buscar a referência do que elas já tinham de revista. Não é que elas criaram uma nova linguagem. Não, Só muitas pegou o vezes que já existia de editorial, de Sim. imaginário e falou, agora eu posso fazer. Eu tenho as ferramentas para fazer com a minha mão. Eu tenho meu celular aqui, que tem um aplicativo, eu mesmo faço. E eu as próprias preciso. revistas continuam lá. Várias dessas revistas continuam lá. Então elas continuam lá. reproduzindo essa mesma lógica. Às vezes com um tom descolado. Ah, é? Olha como a gente atende a todas as mulheres. Você mesmo já fez essa piada que eu acho maravilhosa. Quando você posta uma foto do seu livro, quando você posta uma foto de biquíni vermelho, Tá. né? Então, o quanto a gente talvez não tenha prestado atenção, eu acho que é importante demarcar bem aqui, e eu quero ouvir muito você falar, os algoritmos só aceleram e incentivam que a gente continue mostrando o nosso corpo para que a gente possa ser ouvida. Nesse ponto, eu acho muito importante não parecer que a gente está criando aqui uma teoria da conspiração, porque senão parece assim, o algoritmo, essa entidade. Daqui a pouco a gente põe um chapéuzinho de metal, sabe? De alumínio. Ai, que Aham. horror. Não é não, gente. Mas é para mostrar para as pessoas que tem determinados conteúdos que eles acabam engajando mais. E certamente tem o interesse das pessoas muitas vezes pela vida privada dos outros, pode ter assim um E até uma impacto. curiosidade de como é que ela é, né? Curiosidade e Aham. tal. Mas tem também esses conteúdos que vão mais e vão menos, e que tem uma relação, a gente não sabe exatamente como é que esses algoritmos estão funcionando. E aí é muito louco, porque pensa só essa roda girando. Você é alguém que produz conteúdo para a internet. Você trabalha com isso. Você precisa, portanto, ou entende que precisa que o seu conteúdo chegue a mais pessoas. E que você cresça. Aí você posta uma foto sua de biquíni e você vê que você tem um super alcance. Aí você posta uma foto sua ou de uma, sei lá, o mesmo tipo de reflexão, mas uma foto de paisagem, e esse conteúdo não alcança quase ninguém. Veja, isso é a plataforma te direcionando para o que você deveria postar. Quem trabalha com conteúdo sabe disso. Entendi. Ou então o tal do Google Trends, que você entra lá para ver o que é que tá rolando de mais importante naquele dia. Certo. Tanto que você vê um monte de gente fazendo um monte de conteúdo igual. Então essa ideia de que, de novo, volto para esse lugar, a câmera na mão, você vai fazer um monte de coisa diferente. Livre, criativo. Muitas pessoas saem desse lugar muito rapidamente porque elas se veem massacradas pela lógica dos algoritmos, porque elas não conseguem fazer esses conteúdos crescerem. São pouquíssimos os conteúdos que saem dessa lógica que conseguem alcançar tanta gente. Não sei se eu posso falar de nomes específicos aqui. Não, pode falar, pode. Eu lembrei aqui de um conteúdo que eu acho super engraçado e que pra mim foge um pouco dessa lógica, que tem a ver com humor, é uma outra coisa. Mas aí que a é gente usa redes Denia. sociais como entretenimento, né? É isso. É outra coisa. Que é a Denia Chloe, que é uma personagem, é um boneco, que fala umas coisas super engraçadas e, veja, tá vendendo produtos em vários momentos. Sim.
Sim. Mas tem toda uma história contada ali, um personagem que foi construída muito bem e que pra mim é um caso dentre poucos em que você consegue fazer que mesmo que você vendendo um produto, você tá conseguindo vender e falar com muita gente. Mas aí eu acho que você entrou para um lugar muito importante que é redes sociais hoje são um lugar de entretenimento. Total, exatamente. Então, às vezes você quer falar uma coisa educativa que lá no começo do YouTube você tinha como fazer uma coisa educativa. Olha aqui o tutorial. Sim. Hoje o tutorial é com música, corte, não sei o quê, e dublagem, e maluco, e passa 50 pontos de base. Caretas. Porque tem que, ou sensualiza, ou, né? Porque tem que trazer algum tipo de choque, ou de humor, ou de entretenimento. Não é só a mensagem, né? E, às vezes, para quem quer trazer um conteúdo mais reflexivo ou educativo, fica mais difícil encontrar como é que você acessa esse público. Total. E aí a questão do biquíni entra na lógica dessas revistas. Sim. Que é um entretenimento também. A pessoa quer ver você daquele jeito, naquela circunstância, e o comentário que você vai fazer. E aí ela te segue, ela decide te dar um like, ou seja lá o que for, o conteúdo ele aparece mais. Eu fico pensando um pouco nessa lógica mesmo, de entretenimento. Será que isso pra homem é a mesma coisa? Tipo o cara que é um CEO. Essa é uma boa pergunta. Não sei, eu queria ver. Dizer. Porque assim... Porque eu tenho achado também, desculpa, só pra dizer... Não, pode falar. Que tem me frustrado muito também, quando a gente faz esse comparativo, mulheres cis e homens cis, só pra dar um recorte aqui, é do quanto, por exemplo, os homens estão indo também pra um lugar de um corpo bem pasteurizado, Sim. de não envelhecer. Harmonização então, também. aquilo que eu achava que deveria ser, na verdade, gente... Vamos todo mundo cagar pra isso, virou o contrário. Um monte de homem fazendo um monte de procedimento estético, deixando a barriga não sei de que jeito. Então eu fico com a sensação de que, na verdade, claro, como a gente tá falando de um mercado, nessa hora, de novo, o mercado vence. Porque é todo mundo entrando nessa mesma esteira. E aí, eu não sei em termos dos algoritmos, né, como é que eles funcionam na lógica mais masculina, mas eu acho extremamente frustrante ver o quanto isso tem, na verdade, e porque ganha-se muito dinheiro na medicina, na indústria do cosmético, Sim, dentro dessa claro. lógica. E o Brasil é um dos países que mais faz procedimento estético. É o segundo. Primeiro é os Estados Unidos. Então pra mim isso é uma insanidade, assim. E não adianta, as redes sociais, elas contribuem, elas são mais um vetor disso. Sim. Porque você tá lá, você tem um perfil de 1 milhão de seguidores e a pessoa tá falando, olha a dica que eu tenho pra te dar hoje. E as pessoas não entendem a sua responsabilidade, as redes não são reguladas, qualquer coisa que as pessoas, elas podem dizer qualquer merda o tempo inteiro. Então a gente, eu acho bem complexo mesmo. E aí a gente volta pra esse lugar da mulher que é vista pelo corpo e que as redes sociais vão reforçar isso, porque parece que é isso que vende, a pessoa quer continuar presente, e porque o algoritmo pode favorecer esse tipo de conteúdo, e porque, na verdade, as editorias ficam dentro dessa lógica, e aí quem sai disso também não consegue muito, e aí a nossa sociedade escuta pra caralho. Os próprios médicos, aí desculpa, eu vou falar mesmo, tipo, desculpa, caguei, estão lá fazendo coisas absolutamente irresponsáveis e chamando de saúde, então aí volta pra lógica do discurso, que é sempre o discurso da saúde, então, e do autocuidado, que é uma loucura. Na verdade, esse foi o salto, que é essa coisa que eu escrevi, esse negócio, esse artigo que eu me conectei ali com você, foi exatamente o jeito que a indústria renomeou para continuar vendendo na pandemia. A demarcação do autocuidado foi durante a pandemia. E tá todo mundo reproduzindo. E agora é tudo autocuidado. Ai, não, gente, é autocuidado. Tudo é autocuidado. Vela, autocuidado. Vibrador, autocuidado. Creme, Veja, não autocuidado. é o problema. E aí as pessoas, eu fico com a sensação que as pessoas se sentem individualmente atacadas quando se vai questionar essa questão. Veja, não é uma questão com você individualmente que decidiu que vai, que nem sei lá, fazer vários procedimentos. O que eu acho importante as pessoas entenderem é que nós não nascemos e não vivemos no vácuo. É isso que eu queria que você falasse. Por favor, pregue essa palavra, vai. Então, essa coisa da escolha, que tem essa lógica do individual, como se todos nós estivéssemos aqui fazendo escolhas individualmente, livres, a partir de um desejo interior que vem do nada. A gente não tá no vácuo, gente. A gente é 24 horas por dia exposto à imagem, e aí vou falar no feminino, porque em especial para as mulheres, né? Nós, mulheres, somos expostas todos os dias, o tempo todo,
a um conjunto de imagens que são um recurso muito apropriado para fazer com que a gente se sinta satisfeita com o próprio corpo e simplesmente queira comprar coisas. E a gente compra muitas coisas. A gente compra discursos que nos dizem que é um autocuidado. A gente compra procedimentos que nos dizem que é um autocuidado. É na medicina, é na estética, é na indústria de cosméticos. É na pessoa que você segue e que vai falar que o autocuidado dela é passar base de manhã. E quando eu digo isso, de novo, eu não tô dizendo que não é possível que você não se sinta melhor com uma base. Isso, exato. Mas na verdade, a questão é essa. A lógica é essa, entende? Você sentir bem, você só se sentir bem com a base. Veja, eu uso base. Estamos tudo aqui de base. Pedi uma dica de corretivo pra Vanessa. Entendeu? Mas é entender que, na verdade, a lógica é: essa mulher vai usar um conjunto de recursos. Então, a escolha, que a gente chama de escolha, na verdade tem a ver com uma série de coisas que vão sendo nos empurradas todo dia. Sim, que não é o gosto. As pessoas falam, mas ela gosta, deixa ela. É isso, ela por exemplo, gosta. ok, eu gosto de passar batom de vez em quando. Ok, tá tudo ótimo. O problema não é esse. O problema está no fato de que cada vez mais nós somos convidadas a mudar aquilo que somos e a se sentir mal com tudo aquilo que somos. A gente tem que se sentir mal com aquilo que a gente é, porque é um trator de mercado. Então essa coisa do é uma escolha minha, assim, pra mim o grande desafio, e não é desafio porque eu sou a iluminada, que penso diferente das outras de novo, gente, não tem nada disso. Eu me olho no espelho, como eu falei aqui, Sim, me sinto mal, nada disso. Acordo e falei, aqui tá mais marcado hoje do que tava ontem. A gente tem um olhar crítico de entender que essa escolha, ela vem permeada dessas imagens que nos cruzam todos os dias. Mas isso foi um treinamento de anos e anos, e aí pelo menos no pós-Segunda Guerra, de forma muito bem ordenada, para que a gente tivesse com o olho tão atento pro nosso corpo, que a gente conseguisse identificar coisas que agora a gente identifica coisas que até não existem. Né? Que a gente acha que tá muito maior e ninguém tá vendo. Existe no discurso. Mas essa constante vigilância desse corpo, né? E controle desse corpo, que toma, às vezes, até energia para que você vá fazer outra coisa da sua vida. E é uma beleza que fica muito circunscrita, uma coisa muito delimitada. Veja, numa nota bem boboca, quando eu decidi deixar o meu cabelo branco, as pessoas começaram a dizer que eu não devia fazer isso porque o meu ia parecer mais velha, e a minha resposta sempre era, eu não estou rejuvenescendo, não sei se vocês perceberam, mas não existe um Benjamin Button aqui. Não existe. Eu, ao invés de estar fazendo 20 agora, eu tô fazendo 43, vou fazer 44 agora, em agosto, e você não vai ficar bonita. Sim, nenhum homem vai olhar pra você. Então essa coisa, gente, do que é a beleza? Como é que se fala de beleza? Quais são as imagens que veiculam e vinculam um sentido muito restrito do que é beleza? E como isso hoje é potencializado pelas redes sociais quando a gente fala da questão da magreza. Sim. Recentemente eu entrei de curiosidade no perfil de uma blogueira muito grande. A barriga dela, eu vou dizer assim, aí é um julgamento mesmo. Não vou falar quem é, porque não interessa, de novo. Assustadora, completamente pra dentro, sem nenhuma gordura. Sabe aquela barriga toda marcada, que fica até uma marcação até curiosa, porque é pra dentro mesmo. E ela dizia assim, ai gente, hoje a minha barriga tá um pouco inchada. Não é possível. Aquela pessoa nitidamente tem um problema. Ela tem um problema. A gente tem esse problema, né? Chama síndrome de Snapchat já. E ela estava compartilhando isso com outras pessoas, então as pessoas, parte daquela comunidade de milhões de seguidores, certamente pensou, mas ela vai fazer uma drenagem, e ela falou que ela estava indo fazer drenagem. Mentira. Gente, foi desesperador. Eu dei um print, não mostrei quem era e falei, gente, prestem atenção, isso aqui, essa pessoa tá dizendo que ela tá com a barriga inchada. Vocês precisam olhar pra essa imagem quase criminoso, e treinar o olhar. Exato. Então, mas as pessoas precisam treinar o olhar, porque hoje não é mais uma. São centenas de mulheres agora dizendo, tô um pouquinho inchada. E aí, veja, você começa a se olhar no espelho, se aquela mulher que não tem 0,5 de gordura tá dizendo que ela tá inchada, daí você na sua casa, que acorda às 4, 3 horas de ônibus, vai pro trabalho, chega exausta. Deixou as crianças na escola. Não malha todo dia, ainda chega, tem que fazer comida, limpar uma casa. Vai estudar com as crianças ainda, limpar a casa. Você vai olhar no espelho, é óbvio que você vai achar que tem uma coisa errada, porque não é uma, nem são duas, nem três. São centenas de mulheres. E aí volto para esse lugar de pessoas com milhões de seguidores que não entendem a responsabilidade que tem naquilo que estão produzindo como conteúdo. Como é que você vai dizer que essa barriga é uma barriga inchada?
Essa pessoa, ela precisa de ajuda. E ela precisa parar de falar merda na internet. Isso é verdade. Uma coisa, parar de falar merda. Duas, a gente tem um problema que também é como essa mulher é trazida para o mercado, porque tem um corpo padrão, ou porque tem uma possibilidade de mostrar ali uma coisa e vender um produto, por exemplo, uma drenagem linfática. E ela é cobrada para se manter ali e cada vez mais magra, mais e tudo. As únicas profissões em que as mulheres ganham mais do que os homens são como influenciadora, modelo e garota de programa. É nesse lugar em que o corpo também é a única chance de você ter o seu próprio dinheiro, né? Então você fica ali também. Essa, por exemplo, do abdômen, deve receber a drenagem da clínica, deve ganhar o dinheiro para vender a gominha, mas sem nenhuma consciência crítica do que aquilo tá causando nas outras pessoas. É isso, e aí pra mim, todas as vezes que eu falo sobre isso, de novo, eu falei no começo, eu sei que eu sou uma mulher magra, sabe? A minha questão é, a gente é devorada todos os dias por conta dessas imagens. Então, por mais que sozinhas seja muito difícil fazer alguma coisa, mas como é que a gente minimamente treina um pouco o olhar, sabe? Pra isso, de maneira crítica. Não significa que a gente não vá ter as nossas questões, mas significa que pelo menos é isso. Eu me olhei no espelho, achei que eu tava horrorosa por conta de um pouco de celulite, sei lá. Deu na mesma hora a mensagem, Anaísa, volta. Sei. Volta. Porque não há... Aqui é uma questão muito importante. Não há corpo bom. Nenhum corpo é bom. Megan Fox, sabe quem é? Nenhum corpo é bom. Sei. Ela assumiu que tem essa síndrome que a gente chama de hoje de Snapchat, por causa do Snapchat, dos filtros, né, que surgiram. Sei. E aí ela assumiu isso, e ela, inclusive, falou de todos os inúmeros procedimentos, cirurgias plásticas que ela continua fazendo. E ela, que é essa mulher completamente editada, se olha no espelho e não se acha bonita. E se acha, aqui tá errado, aqui não sei o quê, aqui tem um não sei o quê. Ela vai... Essa mulher. Então... A gente tá falando da mais próxima do padrão ideal. Isso. Ainda assim, ela tá lá em sofrimento. Ela entendeu? é usada como referência pro padrão, porque ela que tá na capa da revista. Mas ela não se acha padrão. E ela também não tá... Por quê? Porque é pra que ninguém esteja confortável. Não. Então, pra mim, o grande desafio é esse como, né? Como lidar com isso. Como? Então, passa pela regulação das redes sociais. Vamos ajudar as pessoas agora pra terminar esse vídeo feliz. Como? Eu penso, como a gente falou bastante de rede social, porque hoje muitos de nós estão inseridos nesse universo, né? Eu acho que tem que pensar o que é a regulação das redes sociais, né? Porque se vende qualquer coisa de qualquer jeito, se fala das coisas de qualquer jeito, as imagens que são filtradas, né? E as que não são. As que não são. Então passa inevitavelmente por pensar o que é regulação de rede social. E não, a gente não tá falando de censura, é regular, é pensar como esse conteúdo tá ali, como aparece. Então esse é um lugar Eu, desse por exemplo, macro, acho, por né? exemplo, que qualquer coisa que você faça que tenha ácido não pode ser pra... Já tem que estar... Isso aqui não é pra criança. Tinha que estar lá. Ninguém fala. Gente, não tem a menor condição. Não tem a menor condição. Ou se você postou uma foto de uma coisa pra pele e você colocou um filtro Paris, você já não é verdade. É porque já volta pra esse lugar de novo de uma economia que diz que as empresas se regulam. Elas não se regulam. Não. Elas ganham muito dinheiro em cima de muitas coisas. Então, é por isso que existem códigos, leis, normas que buscam esse outro lugar, né? Então, no caso da indústria de cosméticos, é preciso pensar melhor como ela atua. E que a de gente nossa pode parte, fazer? aqui, enfim, tem outras tantas coisas, né? Mas treinar o olhar para aquilo que a gente tá vendo. Eu fico pensando coletivamente mesmo, sabe? Entre as mulheres. Grupos de amigas, grupos de mulheres que se reúnem e que, ao falar sobre isso, busquem justamente esse olhar crítico sobre a maneira como somos interpeladas sobre os nossos corpos todos os dias. É isso, é um processo de educação midiática mesmo, para que a gente, ainda que sejamos muitíssimo atravessadas por essas imagens, elas nos cruzem o tempo todo, para que a gente minimamente... Tem um antídoto, né? Assim, vai resolver, vai salvar, gente, eu sei que não é assim, mas é esse exercício de... Como é que a gente lida com isso? Como é que eu olho para essa imagem? E aí, veja, você tem um lugar, de novo, né? De um classismo, do racismo. E aí você precisa lidar com isso também, dentro dessa lógica. Como é que a gente pressiona governos para que eles olhem para essa situação que tem a ver, de novo, com esse lugar de uma regulação, de um olhar cuidadoso. Porque senão as empresas, os médicos... Os caras estão vendendo as coisas mais absurdas, do jeito mais absurdo, chamando tudo de cuidado e saúde. A minha dermato falou que ela foi no congresso de dermatologia e que ela olhava as apresentações dos médicos de antes e depois do que eles tinham feito, que ela olhava e falava assim, meu Deus do céu, que monstro, que grosseria que foi isso, sabe? Tudo hiperbolizado, tudo o próprio médico mostrando isso. É isso, então veja o quanto tem muitas camadas, né? Sim. Esse do individual é uma camada muito pequena, né? É esse exercício cotidiano, é a conversa com as amigas, para as pessoas que têm a possibilidade.
a terapia para poder olhar para o próprio corpo, porque é muito difícil olhar para o próprio corpo, tá claro isso, já tá entendido, mas agora a gente entende por que é difícil olhar para o próprio Sim. corpo, porque não existe um corpo bom. Olha só como tá tudo relacionado, porque aí você se amedronta, você não pode existir no mundo. Sim. Porque as imagens dizem que você não pode estar ali, porque os espaços deixam muito claro que Sim. você não pode estar ali. Então são muitas as diferentes camadas. É o Conselho de Medicina, é as redes sociais, é a regulação de mídia, é a gente se reunir, pensar coletivamente sobre isso, é pensar o que é cuidado. Então eu deixo como pergunta final, o que é que você vê, é um exercício. O que você vê no seu entorno, seja nas redes sociais, numa revista que você lê, numa conversa com médicos ou entre colegas, o que você vê as pessoas chamando de cuidado e de saúde? Aí toca uma lanterna assim, ó, pra você prestar atenção. Preste atenção no que as pessoas estão chamando de cuidado e saúde. Eu sei de todos os desafios. Eu sei que eu sou aqui uma mulher padrão falando sobre essas coisas, né? Numa certa medida. Eu só não tenho 20 anos, que pra internet já não agrada tanto, mas todas as outras coisas eu sei que eu tô no box do padrão. O meu exercício é pra um olhar sempre crítico pro mundo, né? Então faz essa pergunta, o que estão se chamando de cuidado? O que essa pessoa tá ganhando? Ah, isso, acabou o vídeo feliz, a gente vai fugir pras montanhas, jogar os celulares todos em algum lugar, Vou esquece chamar uma bala agora, eu ganhei uma bala. Bom, se você gostou Capina, dessa isso. conversa, não esquece de seguir a Jana lá no YouTube e no Instagram, vou deixar todas as redes sociais dela aqui, e comprar este livro dela maravilhoso, apoiando essa mulher que produz tanta lucidez na internet. Eu acho que a gente também faz uma decisão acertada quando escolhe seguir as pessoas que vão ajudar nessa construção do pensamento crítico, e a Jana é essa mulher. Então, já. Senti chique. Muito. Então me sigam.